Olá, alunos! Nessa nossa segunda aula, nós iremos aprender a utilizar as nossas coordenadas polares e a coordenada automática. Vamos lá? Olá, alunos! Aula passada, nós trabalhamos com as nossas coordenadas relativas e na aula de hoje nós vamos trabalhar com as coordenadas e as coordenadas automáticas. Quando nós conhecemos o tamanho da nossa linha, a distância da linha e o ângulo, nós podemos também utilizar um outro comando. Como que a gente faz? A gente coloca o sinal de arroba. Se vocês não lembram, quando a gente coloca o arroba, ele significa que ali seria a origem, o zero. Nós digitamos a distância, ou seja, o comprimento da linha que nós desejamos fazer, e logo após o símbolo de menor, que quer dizer coordenada polar, e o ângulo que nós queremos fazer essa orientação. Ele pode ser horário ou anti-horário. Dependendo da posição, a gente coloca o ângulo negativo e o ângulo positivo e o ângulo negativo. Então, nada melhor do que uma prática para a gente poder aprender mais e reforçar. Nós vamos seguir nosso liga-ponto, vamos fazer o desenho dessa garrafa, e da mesma forma que foi orientado a fazer o desenho da aula passada, seguindo os pontos. Então, nós vamos começar no ponto P1 e vamos terminar no ponto P18, seguindo as orientações do desenho. Este desenho ele é simétrico, então todas as cotas que estiverem de um lado vão estar rebatidas para o outro. Então, não necessariamente eu preciso ter todas as cotas escritas. Então, vamos iniciar o nosso desenho de hoje. Nós vamos trabalhar, como eu já disse, seguindo os pontos, começando em P1 e terminando em P18. Para as cotas que estiverem a 0 graus e 90 graus, eu não vou utilizar a arroba e o sinal de menor, tá bom? Vou fazer diretamente. Para todas as outras, nós iremos utilizar. Então, vamos iniciar com o comando line, ou você pode ir no atalho L ou clicar aqui no ícone. Eu vou clicar no ícone e clico no primeiro ponto. Eu vou deixar a minha tecla F8 ligado para poder a linha ficar a 0 graus. Tá vendo? Ali já apareceu o ângulo escrito 0 graus. E eu vou digitar a minha distância, 20. O meu segundo ponto, ele tem este ângulo de 30 graus e um comprimento de 5. Então, eu vou digitar arroba, o meu comprimento 5, o símbolo de menor e o ângulo 30. E ele já fica na medida. Aqui eu vou colocar o 90 graus, como o meu orto já está ligado, eu não vou precisar colocar nem arroba e nem o símbolo de menor. E vou colocar a distância, 25. Enter. Agora, para essa nova linha, eu tenho uma distância de 15 e um ângulo de 150 graus. Porém, se eu colocar o ângulo direto de 150, observe o que vai acontecer. Arroba 15, 150. Ele não ficou certo, Então, na verdade, o ângulo que eu tenho que colocar é o ângulo de 120 graus. Por quê? Porque nós vamos fazer a correspondência com nossa linha horizontal, ok? Então, vou novamente apagar essa linha e vou pegar o comando line novamente, pegar aqui, quando ficou verdinho, é o nosso endpoint e vou colocar arroba 15, símbolo de menor, 120. É bom que a gente aprende AutoCAD e faz uma revisão sobre este assunto. Então, agora vamos colocar 5. Para cá, nós temos 6,5. Para cá, nós temos
2,5. Para cá, nós temos novamente 6,5. Agora, novamente, nós vamos utilizar uma linha inclinada. A gente tem as informações do ângulo do outro lado e da largura dela, do comprimento dela aqui. Ela tem 8,8 e a gente tem informação dos 60 graus pelo lado de cá. Então, vamos colocar 8,8 menor 60. Vou colocar aqui de cima, 22,46. Aqui novamente nós vamos utilizar, mas como eu mostrei para vocês, quando a gente desce, nós vamos estar indo no outro sentido. Então, do lado de cá a gente colocou 60 graus, do outro lado nós vamos colocar 300. Então, vamos lá, arroba 8,8 menor 300. Seguindo para o lado de cá, a gente vai colocar 6,5, 2,5, 6,5 e aqui nós vamos fazer novamente, não, ainda tem uma linhazinha de 5 e agora a gente vai fazer mais uma linha inclinada. Então, nós vamos usar novamente o nosso arroba e vamos colocar a medida dela, 15, né? Então, a gente vai colocar 15 menor e agora o ângulo que nós vamos colocar é 240. Vamos colocar o 25 e aqui a gente só ligar o endpoint e nós temos a nossa garrafa pronta, tá bom? E agora fiquem com a nossa lista de exercício. Boa sorte para vocês e até a nossa próxima aula. Agora nós vamos aprender a utilizar as nossas coordenadas polares automáticas. E para isso nós vamos fazer este desenho aqui. Nessa barra inferior, nós temos esse símbolo de um círculo com um desenho de representação de um ângulo, que é o objeto que a gente vai ligar. Nós vamos ligar aqui, ao lado ele tem uma setinha, vai abrir essa janela e aqui a gente pode marcar quais os ângulos que nós queremos ter referência para poder fazer o nosso desenho. E como o nosso desenho que nós vamos utilizar, ele tem ângulos de 60 graus, eu vou pegar aqui o 30, 60, 90, 120 e vou clicar. A partir de agora, ele vai me criar uma linha de referência, que é aquela linha pontilhadinha verde, que vai me mostrar qual a posição que a linha deve permanecer para ficar com um ângulo de 60 graus. Então, vamos iniciar essa figura. Ela tem 30 cada lado, né, e o ângulo 60. Então, vamos iniciar aqui colocando a medida de 30. Percebam que ele já me mostra essa linha tracejada, mostrando um ângulo de 0 graus. Eu vou escrever 30. Agora, eu vou procurar a minha linha com 60 graus. Ele já marcou ela com 60. Vou escrever 30, Enter. Para baixo, 30, Enter. Aqui ele vai colocar no 0, 30, Enter. Para cá, vou procurar o ângulo de 120. Então, vai ser 30, Enter. Para cá, vamos esperar ele marcar para mim, ele já marcou 60 graus, 30, Enter, novamente um ângulo de 0, 30, Enter, para cá, 120 novamente, 30, Enter, para cá, um ângulo de 120, 30, Enter, um ângulo de 0 graus, 30, Enter, novamente, 30, Enter, e finalizamos a nossa figura. Para a gente finalizar o comando, ou a gente usa a tecla Enter, o botão esquerdo do mouse para dar o Enter, ou nós utilizamos o ESC. Dessa forma, a gente finaliza o último comando.
Então, até a próxima!